Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 19. Bons estudos! Como você sabe, hoje o catolicismo não é a única religião existente, mas nem sempre foi assim. Durante toda a Idade Média, a Igreja Católica reinou sozinha na Europa. E não havia um só rei com mais poder e riqueza. Mas aí surgiu um movimento que foi chamado da Reforma Religiosa. E a partir daí, a Igreja Católica deixou de ser a única religião existente. Como será que isso aconteceu? Como foi possível enfrentar a supremacia da Igreja Católica? Tudo isso e mais um pouco que nós vamos ver nesta teleaula, cujo tema será a Reforma Religiosa. Você vai ficar sabendo por que a Igreja Católica começou a ser criticada, como Martinho Lutero liderou um movimento de oposição à Igreja e, por fim, vai ver como a Igreja reagiu e se reorganizou com a Contra-Reforma. Antes da gente começar a falar sobre a reforma religiosa em si, vamos tentar entender o que estava acontecendo na Europa naquele momento. Como você já viu em outras teleaulas, durante toda a Idade Média, a maior parte da Europa esteve dividida em feudos. Os feudos eram pequenos núcleos econômicos autossuficientes e governados pelos senhores feudais. Ou seja, cada feudo tinha seus costumes próprios, suas leis específicas. Mas apesar de todas essas diferenças, uma coisa os feudos tinham em comum: o cristianismo. Todos acreditavam nos mesmos princípios religiosos e a autoridade divina do Papa era reconhecida por todos. Isso dava à Igreja um poder que ninguém mais teve durante toda a Idade Média. Mas o tempo não para e a história continua em movimento. E um dia essa situação mudou. Os feudos deram lugar a cidades. Surgiram novas ideias sobre o mundo e as coisas. E a Igreja Católica começou a ser questionada e criticada. Começava ali o fim da supremacia da Igreja na Europa. Mas por que será que os europeus estavam tão descontentes com a Igreja? O que movia esse sentimento? O pão vai comer-se. Essas pessoas acabaram de assistir uma missa católica. Será que para elas a igreja deve se preocupar apenas com as questões religiosas ou deve se envolver também com outros assuntos, como por exemplo com a política? Eu acho que deve se preocupar mais com a religiosa, né? Mais com a questão religiosa, eu acho. É só a religião não se envolver nunca com a política. Como você pode perceber, para esses católicos, o papel da igreja deve ser exclusivamente religioso. Era mais ou menos assim que há 500 anos atrás os europeus pensavam. Só que naquela época, a igreja não estava exclusivamente voltada para a questão da fé. Alemanha, segunda metade do século XV. Mas o que tanto reza, mulher? Alguém tem que rezar, não é? Se a gente for ficar esperando pelos papas, Deus que me livre. Os papas? Esse já nem sabe mais o que é rezar. É só ouro, terras, riquezas. Deus que me perdoe, mas as histórias que chegam de Roma... E pra completar, você não sabe da última. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja ainda quer mais dinheiro. Você pode se preparar, porque os impostos que vêm por aí... Ave Maria, cheia de graça, Senhor, e convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Mas eu tenho fé que isso ainda há de mudar. Ainda há de aparecer alguém que vai nos ajudar, que vai pôr um ponto final nesses absurdos da igreja. O descontentamento com a atuação da Igreja era mesmo geral por toda a Europa. Mas havia um país onde essa insatisfação era ainda maior: a Alemanha. E foi nesse país que surgiu uma das primeiras pessoas que questionou e criticou a Igreja. Seu nome, Martinho Lutero. Lutero foi um monge alemão, um estudioso que conhecia profundamente a Bíblia. A discordância de Lutero com relação à Igreja Católica começou depois de uma viagem que ele fez a Roma, onde teve a oportunidade de conhecer o Vaticano. Vaticano, Itália. E aí, moçada, tudo em cima?
Hoje eu conheci o Vaticano, a sede da Igreja Católica. Não dá para descrever o tanto que tem de ouro e de obras de arte por aqui. É muita riqueza, mas muita riqueza mesmo. Esse passeio pelo Vaticano até me fez pensar uma coisa que eu nunca tinha pensado antes. Não é estranho uma igreja, que a princípio devia estar preocupada com a religião, ter tanto ouro, tanto poder? Olha, Vicente, eu vou dizer uma coisa. Se é estranho ou não, eu não sei. Agora, que a beleza do Vaticano é fora de série, isso eu não tenho a menor dúvida. Ah, lógico, mas isso ninguém tem dúvida. Lutero também achou o Vaticano muito bonito. O problema não era esse, Gil. O problema é que o povo europeu nessa época estava passando por muitas dificuldades. Parecia que não estava sensibilizado com esses problemas. E foi justamente por causa do descaso da igreja com a miséria que Martinho Lutero ficou chocado com aquela riqueza que ele viu dentro do Vaticano, entendeu? E aí, o que ele fez? E o Lutero aqui jogou pesado, viu? Ah, é? Ele voltou para a Alemanha e começou a defender que a única salvação era a fé. Mas a fé baseada nas Sagradas Escrituras e, com um detalhe, sem a intervenção da igreja. Olha só. A igreja, como era de se esperar, não gostou nada das ideias de Lutero, mas continuava buscando mais riquezas. Em 1517, o Papa Leão X teve uma ideia que realmente chocou muita gente. Leão X propôs a troca das penitências pelos pecados cometidos por pagamentos, chamados indulgências. Traduzindo, em vez de rezar para se penitenciar de seus pecados, os fiéis poderiam pagar para se livrar deles. Essas medidas deixavam cada vez mais claro o caráter comercial das ações da igreja. E é claro que essa ideia foi duramente criticada, principalmente por Martinho Lutero. Alemanha, 1517. Depois da proposta do Papa de comercializar o perdão, Martinho Lutero fixa suas 95 proposições atacando a igreja. Suas ideias são bem aceitas entre os alemães, mas muita gente se opõe a desordens e quebra-quebra. 3 anos depois, em 1520, o Papa pede que Lutero se retrate. Lutero queima o comunicado do Papa em praça pública, proclama que a única autoridade são as Sagradas Escrituras e se separa de vez da igreja. 1 ano depois, em 1521, Lutero é condenado pela igreja e se esconde num castelo onde traduz a Bíblia para o alemão moderno. É isso mesmo, esta aqui é uma igreja luterana que nasceu da rebeldia de Martinho Lutero. Vamos entrar e ver o que ela tem de diferente. A primeira coisa que já chama a atenção é a ausência das imagens da Virgem Maria e dos santos católicos. Para Lutero, eles não deveriam mais ser venerados. Em vez dos santos, Lutero propôs a meditação e a leitura das Sagradas Escrituras da Bíblia, que podiam ser interpretadas livremente. E por causa dessa ideia de Lutero, de que a Bíblia podia ser interpretada livremente, é que se tornou possível o surgimento de novas religiões cristãs. Mas Lutero propôs mais inovações. Ele reduziu os sacramentos, fez com que a missa fosse rezada na língua local de cada país e não mais em latim, e defendeu a ideia de que a igreja deveria renunciar a todos os bens materiais, que seriam divididos pelos fiéis. E, além disso, ele propôs o fim do celibato para os pastores. As ideias de Lutero tiveram sucesso imediato na Alemanha, onde a nobreza e o alto clero se apossaram rapidamente das terras da igreja. É claro que os protestantes, nome pelo qual os seguidores de Lutero ficaram conhecidos, encontraram muitas resistências. E a guerra civil foi inevitável, uma guerra que se estendeu por 20 anos. Mas, finalmente, em 1555, os protestantes conseguiram a liberdade de culto. Rompia-se definitivamente a unidade da Igreja de Roma. Mas e o resto da Europa? Será que era só na Alemanha que o movimento dos protestantes crescia? Não, não era não. E em pouco tempo, o movimento reformista alemão se estendeu por praticamente toda a Europa. Principalmente na Suécia, Noruega, Suíça e Inglaterra, onde o movimento protestante realmente ganhou força e conseguiu derrotar a supremacia da Igreja Católica. E por falar em derrotar a supremacia da Igreja Católica, a essa altura do campeonato você deve estar se perguntando: mas e a igreja? Não fez nada? Ficou simplesmente assistindo ao avanço dos protestantes? 1545. A rebeldia protestante já é um fato consumado. A igreja resolve se posicionar. É preciso fazer alguma coisa para barrar a crescente onda protestante. O Papa Paulo III convoca o Concílio de Trento.
Começa aí a Contra-Reforma. A Contra-Reforma, como o próprio nome já diz, é uma série de medidas da Igreja que vão contra a reforma protestante iniciada por Martinho Lutero. Muitos livros são proibidos, a organização interna da Igreja é modificada e é criado o Tribunal do Santo Ofício, que deveria velar pela pureza da fé e perseguir os não católicos. E vem cá, como é que era esse Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, como é que é? Bom, geralmente, a pessoa era denunciada por alguém por agir de uma maneira contra aquilo que a Igreja queria. Certo. Entendeu? Dificilmente alguém se livrava de um julgamento como esse. Olha lá. E não pense que a reação da Igreja ao crescimento dos protestantes ficou só nisso, não. Mas não ficou mesmo. Além da Inquisição, a Contra-Reforma possibilitou o surgimento de novas ordens religiosas. Entre elas, uma se destacou. Foi a Companhia de Jesus, que inclusive marcou profundamente a história do Brasil. Tá vendo esse prédio aqui? Ele é conhecido como Pátio do Colégio e nós estamos bem no centro da cidade de São Paulo. Ele foi construído pelos jesuítas, ou seja, por membros da Companhia de Jesus. E aqui é o marco zero da cidade de São Paulo, ou seja, onde a cidade nasceu, graças aos jesuítas. Adotando a hierarquia militar, os jesuítas eram considerados soldados do catolicismo. Para divulgar a fé católica, a Companhia de Jesus dirigia missões, fundava colégios e paróquias. Além de terem colonizado grande parte das colônias da América, os jesuítas foram responsáveis pela catequese de milhares de índios. Apesar de todos esses esforços empreendidos pela Igreja com a Contra-Reforma, o movimento protestante não conseguiu ser barrado. É claro que os conflitos existiram e, em nome da religião, a Europa passou mais de um século de guerras sangrentas. Mas, mesmo assim, as ideias de Lutero frutificaram e possibilitaram o surgimento de várias religiões. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu por que a Igreja Católica começou a ser criticada com o fim da Idade Média. Você viu também quem foi Martinho Lutero, o religioso que iniciou a reforma religiosa. E por fim viu como a Igreja reagiu e se reorganizou com a Contra-Reforma. Agora é bom você dar uma bela olhada no seu livro de estudos e fazer os exercícios. E até a próxima teleaula.